Quem é que nunca se perguntou o que é que se esconde lá no fundo, debaixo da superfície de um vulcão em fúria? Pois é, a maioria de nós pensa logo em rios de lava, não é? Mas a verdade é bem mais explosiva. Hoje a gente vai fazer uma viagem que parece impossível. Vamos mergulhar diretamente no coração de um vulcão para desvendar os segredos dele. Então, o que existe lá dentro? A resposta que vem logo à cabeça parece óbvia: lava. Certo? Só que a lava é, na verdade, só o ato final de uma peça de teatro geológico. Uma peça incrivelmente complexa. O verdadeiro espetáculo, esse acontece muito antes, bem lá nas profundezas da Terra. E é exatamente esse o mistério que a gente vai desvendar agora. Aquela imagem da lava a escorrer pela montanha é, uau, é icónica, quase hipnótica. Mas isso é só a ponta do iceberg, ou, para ser mais exato, a ponta do vulcão. Porque lá por baixo existe um motor geológico a pulsar, um sistema que está vivo e sempre a mudar. Então, vamos lá começar a nossa descida para ver o que encontramos. Ok. Agora é preciso esquecer a montanha que a gente vê cá fora, na superfície. A nossa viagem começa quilómetros e quilómetros abaixo, numa espécie de caverna infernal onde nasce todo o poder do vulcão, a câmara magmática. É aqui que está o verdadeiro coração da fera. E dentro desta câmara não há só rocha derretida, não. O que encontramos é uma espécie de sopa primordial, chamada magma. Imaginem só, uma mistura super volátil de rocha líquida a mais de 1000 graus Celsius, cheia de gases presos, tipo as bolhas no refrigerante que foi abanado e está prestes a explodir, e ainda salpicada de cristais minerais. E tudo isto a ser esmagado por uma pressão que nem dá para imaginar. A melhor forma de visualizar isto é mesmo pensar num gigantesco reservatório subterrâneo. Ou, melhor ainda, numa panela de pressão geológica. É isso. Durante milhares, às vezes milhões de anos, este caldeirão vai se enchendo devagarinho, acumulando energia e pressão, e fica ali, só à espera de uma pequena fissura para libertar toda a sua fúria. E aqui há uma distinção que confunde muita gente, mas que é fundamental. Enquanto esta mistura incandescente está presa debaixo da terra, chama-se magma. Mas, no exato instante em que ela rebenta e chega à superfície, quando respira o nosso ar pela primeira vez, aí passa a ser lava. É exatamente a mesma coisa, a mesma matéria, mas o nome muda dependendo se está escondida ou à vista de toda a gente. É tipo uma identidade secreta geológica. Mas como é que este magma, que está ali preso na sua câmara super pressurizada, consegue escapar? Bem, ele começa a subir. E agora vamos seguir o percurso violento dele em direção à superfície. É uma viagem através da rocha sólida, empurrada por uma força que consegue mover montanhas. E isto é literal. O magma não sobe assim, à toa, de forma aleatória pela crosta terrestre. Não. Ele procura sempre o caminho mais fácil, o de menor resistência, e sobe através de um canal principal. É quase como se fosse a garganta do vulcão. E esta espécie de autoestrada vertical que liga a câmara lá no fundo à superfície é o que chamamos de chaminé vulcânica. A mecânica de uma erupção é basicamente uma corrida contra a pressão. Primeiro, o magma, que é mais leve que a rocha que está à volta, começa a subir. E à medida que sobe, a pressão sobre ele diminui. E é aqui que a magia, ou o caos, acontece. Os gases que estavam dissolvidos no magma começam a expandir-se de forma explosiva. Lembrem-se daquela garrafa de champanhe agitada. É exatamente isso. É essa força imparável dos gases a expandir que força a erupção. E finalmente, o clímax, o resultado de toda aquela pressão acumulada, a erupção. É um momento que toda a gente associa aos vulcões. Mas preparem-se porque o que sai da cratera é um coquetel muito mais caótico e variado do que apenas lava a escorrer. Uma erupção é mesmo uma explosão de vários elementos. Claro, temos a lava, que é como o sangue derretido do planeta. Mas também saem nuvens de cinza mas tão densas que podem tapar o sol durante dias. E projéteis de rocha sólida, as chamadas bombas vulcânicas, que são disparados a quilómetros de distância. E ainda gases tóxicos super quentes que viajam mais depressa que um carro de corrida. É sem dúvida uma demonstração de força total da natureza. Ok? Depois desta viagem toda, desde a câmara magmática até à erupção, vamos dar um passo atrás. É mesmo crucial perceber que um vulcão não é só uma montanha que cospe fogo. É muito mais. É o ponto visível de uma rede gigante e super complexa de canalizações geológicas que vai até ao centro do nosso planeta. E esta ideia, esta é a chave de tudo. Muda completamente a nossa forma de olhar para estas montanhas. A partir de agora, quando se olhar para um vulcão, a ideia não é pensar num simples buraco no chão. Pelo contrário, é pensar nele como um periscópio.
Um periscópio que nos deixa espreitar a incrível fornalha que está a arder dezenas de quilómetros debaixo dos nossos pés. E vale a pena parar para pensar no que isto significa. Um vulcão não é uma anomalia, uma coisa estranha. É uma janela. É uma porta de acesso rara e violenta que liga a nossa crosta terrestre, que é tão fino e frágil, ao núcleo derretido e pulsante do planeta. É, no fundo, a própria Terra a mostrar-nos, sem filtros, como ela é por dentro. E isto tudo leva-nos a uma última reflexão, que é um bocado inquietante. Nós percorremos o interior de um vulcão, mas ele é só uma das muitas válvulas de escape do planeta. A verdade é que nós vivemos sobre uma superfície que está sempre em movimento, empurrada por forças que a gente mal consegue compreender. E isso deixa a verdadeira questão no ar, que outros gigantes adormecidos se escondem, neste preciso momento, debaixo dos nossos pés.